A inflação é um fenômeno monetário que acontece quando existe mais dinheiro em circulação do que o aumento na produção de um país. Olá, eu sou a Fernanda, esse é o canal da Bitso e nesse vídeo eu vou contar para você o que é inflação, como se proteger dela, como ela influencia no nosso poder de compra e como o Bitcoin pode ser benéfico nesse processo. Antes de qualquer coisa, você precisa entender por que você está perdendo o seu poder de compra. Isso mesmo, no exato momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos perdendo o nosso poder de compra. Isso porque qualquer moeda, quando tem mais moeda entrando em circulação do que o aumento da produção, isso faz com que o nosso poder de compra diminua. Nós estamos sentindo essa perda do poder de compra no nosso dia a dia. Desde 1994, com a criação do real, ele já se desvalorizou 600%. Isso quer dizer que o que a gente conseguia comprar lá em 1994, a gente não compra mais. Esses 600% são medidos com o IPCA, mas não se assusta com essa sopa de letrinhas não. Esse é um índice que mede o nosso poder de compra, a nossa inflação do dia a dia. A gente também pode ouvir falar no IGPM. E pelo IGPM a gente tem aí 1000% nesse índice. O IGPM é aquele índice que corrige aí, por exemplo, o preço dos aluguéis. E tudo isso aconteceu em apenas 27 anos. Claro que o Plano Real é considerado ainda um sucesso, porque historicamente nós vemos aí de vários planos, várias tentativas que sofreram inclusive com hiperinflação. Hoje nós podemos considerar sim o Plano Real como aí o mais bem sucedido dos planos no Brasil. E você quer ter noção de como isso funciona na prática? Então vamos para o exemplo de como a inflação destrói o nosso dinheiro no dia a dia. Em 1994, com R$100, eu ia no supermercado e comprava aí uma certa quantidade de coisas. Hoje, se eu for ao mercado com esse mesmo valor, eu compro o equivalente aí a aproximadamente R$16 do que eu comprava lá em 1994. Então, se você acha que você ficou mais forte, não mesmo. Isso quer dizer que com o mesmo valor você está levando aí menos sacolas para casa. A inflação é um aumento generalizado dos preços. E isso é um processo natural da economia. A economia como um todo vive de ciclos, os governos têm metas de inflação. E o aumento da oferta monetária com o choque da oferta de produtos como que aconteceu em 2020 pode aí aumentar e ocasionar o cenário que nós estamos vivendo agora. Isso quer dizer que se eu estou aumentando a oferta monetária, eu estou fazendo o quê? Colocando mais dinheiro em circulação. Isso por si só já diminui o valor do dinheiro que está ali na nossa carteira. Agora, se eu tenho isso, mais um choque de oferta como a gente teve na pandemia, com lockdowns, com empresas fechando, com matéria-prima escassa, aí a gente tem uma situação que se junta uma coisa na outra e o cenário ficou até pior do que se imaginava. Quando os governos acabaram com o padrão ouro, o caminho para a inflação ficou sedimentado, porque agora o governo pode decidir o quanto que ele vai colocar de moeda em circulação ou não. Então, Fernanda, a gente pode ter um risco de hiperinflação novamente? Sim, esse risco sempre vai existir, depende da decisão que o governo tomar. Se houver aí um cenário de impressão desenfreada de moeda, a gente pode viver isso novamente. Não quer dizer que a gente vá viver, mas sim, como a gente não tem mais o padrão ouro, isso é uma possibilidade. No Brasil, nós sofremos com 15 anos de hiperinflação e com várias tentativas de novas moedas. Nós passamos aí por várias moedas nesse período. O governo vinha de um momento de grandes gastos, então o que acontecia? Impressão desenfreada de moeda. E uma ideia muito errada. Olha só, se magicamente a gente começar a imprimir dinheiro, vai todo mundo aí duplicar o quanto tem na sua conta bancária. Isso quer dizer que todos nós vamos ficar mais ricos? Não, é claro que não.
No início, pode parecer que sim, mas não, a lógica não é essa. À medida que as pessoas saírem para gastar esse dinheiro que duplicou, o preço das mercadorias ele vai acabar aumentando. Essa é uma lógica econômica e é natural esse processo. Eu tenho mais dinheiro em circulação, ele vai valer menos, as coisas vão valer mais. Se eu tenho um aumento na quantidade de algum produto, se eu tenho aí algum setor produzindo muito mais, eu aumento o poder de compra do meu dinheiro. Esse produto ele acaba valendo menos, digamos assim, e o meu dinheiro compra mais daquele produto. Agora, o que nós vimos na crise do coronavírus em 2020 foi um movimento um pouquinho diferente. A gente teve uma pausa na produção de muitos produtos. Esses produtos acabaram entrando menos em circulação, eu tinha eles o quê? Mais escassos, e aí eles aumentaram o seu valor e o meu poder de compra em relação a eles diminuiu. Nos últimos anos, no Brasil, quem deixou o seu dinheiro na poupança perdeu dinheiro, porque a inflação acabou sendo aí maior do que o rendimento da poupança. Por isso que nenhuma moeda hoje é considerada reserva de valor. Se eu tenho a minha moeda fiduciária, o meu real, lá na poupança paradinho, ele não está agregando mais valor. Ele está, sim, perdendo valor. Todos os governos têm meta de inflação, por isso que nenhuma moeda fiduciária é considerada aí reserva de valor. No caso do Brasil, pode entrar lá no site do Banco Central e conferir. Todo ano o governo tem lá uma meta de inflação. Ele pode ir até aquela meta, ir exatamente até a meta ou ultrapassar a meta, como aconteceu aí, a gente viu acontecendo nos últimos anos. Quando a gente tem mais moedas entrando em circulação e não tem um aumento da produção, a gente não tem aí estímulos para que a produção aumente, a gente tem a seguinte situação. Eu imprimi dinheiro, quem recebeu esse dinheiro se beneficia, porque a gente ainda não teve aí a lógica da economia entrando em ação, e quem se prejudica mais normalmente acaba sendo os mais pobres que estão aí recebendo esse dinheiro por último. E eu falei tudo isso durante esse vídeo para que você possa entender como é importante proteger o seu patrimônio e como que o Bitcoin entra nesse contexto e como que ele vai me ajudar a proteger o meu patrimônio. Diferente das moedas fiduciárias, o Bitcoin ele foi pensado para ter um limite de inflação. Nós já temos vídeo aqui no canal, dá uma conferida, falando sobre o Bitcoin ser o ouro digital. Ele é limitado a 21 milhões de unidades e isso faz com que ele se torne escasso. Se eu tenho um processo de escassez, naturalmente espera-se que ele valha cada vez mais. E aí a gente já vem trabalhando para uma conscientização, as pessoas já vêm falando no Bitcoin como uma reserva de valor. Até por isso que ele é comparado com o ouro. A expectativa é que o Bitcoin no futuro ajude muito a gente a enfrentar a inflação. Ficou claro o que é inflação, como ela funciona no nosso dia a dia e como o Bitcoin pode te proteger? Comenta aqui pra gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada e até a próxima!